Óbvio que eu estou muito mais interessado aqui em destacar para vocês as questões relacionadas ao que nos toca enquanto gestores, né, de empresas, pessoas preocupadas aí em melhorar o serviço logístico e fornecer, né, segurança, tranquilidade para os seus clientes, tá? Então, essa é a temática que a gente vai abordar. Claro, tem algumas questões ali de caráter mais legal e jurídico, que faz parte do mundo dos contratos, provavelmente vocês tiveram alguma inserção com isso aí na parte de direito empresarial. Isso aí a gente deixa para os nossos amigos, colegas aí, advogados, né? A questão da formalização do contrato, detalhamento, a linguagem mais apropriada, tudo. Mas tem algumas coisas que vocês, mesmo não sendo da área do direito, têm que ter capacidade de avaliar, até porque vocês vão assinar muito contrato logístico, pessoal, na vida toda profissional de vocês, seja pelo lado da demanda, né, seja pelo lado do fornecimento, seja comprando, seja vendendo. Vai ter requisito logístico. Então, a gente tem que ter alguns cuidados importantes, eu vou destacar aqui. E o ponto mais relevante, tá, que a gente traz isso também aqui em destaque, depois vai ter até exercício lá para vocês fazer, é o famoso ANS, Acordo de Nível de Serviço, ou, no inglês, né, Service Level Agreement, SLA, que não é hoje só do setor logístico, né, os vários outros setores de prestação de serviços, em geral, atuam com SLA, né. Depois vocês vão aprender o que significa essa sigla, a importância, como é que a gente trabalha com isso. Vocês vão gostar. O pessoal que está fazendo gestão da qualidade já tem um pouco dessa iniciação pelo mundo da gestão da qualidade, lá quando a gente fala em requisitos, procedimentos, regras do jogo e tudo mais, indicadores. Então vão ver familiaridade com isso. O próprio nome já diz, né? Contratos de prestação de serviços logísticos, eles servem para fazer, né, o ajuste entre as partes, aí, tomador de serviço, prestador de serviço, de tudo aquilo que tem que acontecer em termos de logística. Por que isso ganhou tanta notoriedade, né? Porque os serviços logísticos têm lá certa complexidade e muitas coisas, para não ficar no subjetivo, né? A melhor coisa do mundo mesmo é especificar em contrato. Então vocês vão ver um pouco dessa, não digo de toda essa complexidade, mas da importância de ter contratos bem descritivos, bem detalhistas, para realmente ter o acerto entre as partes. Então, a gente costuma dizer o seguinte, isso aqui é um gráfico, ó, pessoal, de uma simples transportadora, passando aí por provedores de outra natureza, de serviços logísticos, operadores logísticos, enfim, vai indo, né, até a integração logística, que seria o ápice, né, tudo integrado, com sistemas, com tecnologia. Para tudo isso precisa contrato, tá? Não quer dizer que, por força de ser um serviço mais simples ou mais complexo, que eu vou tratar diferente. Não, precisa contrato. Até pelo seguinte, pessoal, à medida que a gente vai escalando essa complexidade maior aqui dos serviços logísticos, né, vão aumentando os valores, fica mais caro o contrato, aumenta o número de atividades e aumenta os riscos, né, tem mais coisa que pode dar errado, né, já que aumentou a complexidade. E, da mesma forma, aumenta a importância dos contratos de prestação de serviços logísticos. Tudo bem que, de repente, num serviço de transporte, depois eu vou mostrar ali um exemplo para vocês, o contrato é relativamente simples. À medida que tu bota operadores logísticos, já tem algumas cláusulas a mais. E imagina um contrato de integração logística, então, provavelmente são várias e várias páginas até acertar tudo. Há uma diferença entre parcerias empresariais de empresas de pequeno porte e de grande porte. Obviamente que no mundo dos pequenos, né, a gente não liga tanto para formalidades. É aquela empresa individual, a transportadora é o motorista, que é o dono da empresa, é dono do caminhão e é ele, tá? Então, às vezes, a coisa é meio no fio do bigode. Mas a gente recomenda, pessoal, não pode ser assim. Mesmo que tu faça um simples contrato. O que existe normalmente nessas empresas são relações de confiança. Mas mesmo essas relações, às vezes, podem ser abaladas se não existe um contrato. Já empresas de grande porte exigem compliance, têm métodos bem transparentes de seleção dos seus fornecedores, eles exigem contratos e eles são minuciosamente elaborados. Então, é uma ferramenta de grande valia em uma relação empresarial, pois ali constam, então, todos os direitos e deveres das partes envolvidas, tá? Às vezes o contrato não é só entre transportadora e empresa que quer ver o seu produto transportado. Imagina numa rede de operadores logísticos, envolve várias partes, o cara da armazenagem, o cara da coleta, o cara da entrega, pode ter vários outros serviços sendo coordenados por um integrador logístico ou por um operador logístico como um todo, atendendo várias empresas e com vários fornecedores distintos. Então, imagine a complexidade para barrar tudo isso aí, né? E, às vezes,
não é um único contrato, são vários contratos individuais, dependendo do tipo de serviço. Normalmente, quando tem um operador ou tem uma integração logística, o tomador de serviço, ele contrata o operador. E aí sim, o operador, por sua vez, faz vários contratos com o transportador, coletador, armazenagem, embalador, em todas aquelas funções logísticas que a gente estudou. Então, é um documento que tem lá uma série de formalidades legais, redigidos entre duas partes, às vezes até mais, e se obriga a realizar alguma atividade remunerada e o contratante que vai pagar, então, pelo serviço. Tá? Então, tem leis a respeito disso, inclusive específicas para o transporte de cargas, principalmente para a questão do transporte rodoviário. Tem uma série de responsabilidades ali reguladas. Essas agências, a NTT, enfim, tudo isso aí tem uma série de regulamentos, muitas vezes eles subsidiam aí esses contratos. Por isso que eu falei para vocês logo na abertura, né, da aula, tem que chamar lá para o detalhamento final os nossos colegas do direito. Então, a compra de um serviço, né, ela não é assim tão tangível, né, pessoal? Eu preciso ter alguns cuidados, é diferente do simplesmente ir lá e comprar um produto numa prateleira. Serviços, a gente não bota no estoque, a gente não agarra o serviço, a gente só vê ele acontecendo. Então, os contratos vão minimizar riscos, vão garantir melhores resultados, vão aumentar a segurança dos processos que estão envolvidos e diminuir o que a gente chama de oportunismo, que é aquele cara que quer levar vantagem em tudo. Então, se o contrato é bem amarradinho, muito dificilmente dá margem para isso aí. Requisitos essenciais. Embora isso aí tenha muito a ver com o mundo do direito, é importante você saber, no mínimo, o que prestar atenção quando pegarem um contrato logístico na mão de vocês. As partes envolvidas, aí todas aquelas coisas que você já conhece, nome, estado civil, nacionalidade, enfim, né, CPF, se for o caso, se tiver pessoa física, né, mas normalmente tem pessoa jurídica, então é CNPJ, mas aí normalmente também invocam, às vezes, o nome dos donos das empresas, o responsável técnico ou o gestor principal, o objeto do contrato, né, o serviço, então, que vai ser contratado, é o que a gente chama de objeto do contrato, é o serviço. O contrato serve para isso, para garantir o serviço. Então, ele tem que descrever minuciosamente todos os pontos a serem cumpridos, pessoal. Horário de saída, horário de chegada, onde entregar, quantas cargas por mês, por semana, como é que tem que ser o veículo, como é que tem que ser o motorista, tá? Isso aí são termos comuns em contratos logísticos. Aqui, que eu falei, ó, o tipo de veículo e a questão do que mais interessa também, né, no todo ali, o frete, o preço do frete, o valor do contrato. E é claro, né, pessoal, no texto do contrato, então, vão aparecer as obrigações, o que cada um tem que fazer. Não é só obrigação do prestador logístico, tem obrigações do cliente, né, enfim, de quem toma o serviço. E ali, então, tem que aparecer essas obrigações para ambos os lados. Um exemplo aqui, ó, é preciso constar o tipo de mercadoria e a forma de entrega. O que tu vai transportar? É milho? É semente? É tabaco? É tabaco cru? É tabaco em contêiner já processado? Tudo isso tem que ficar claro, não pode ter coisas generalistas, genéricas ali. E se for cedido algum tipo de material, por exemplo, pallets, containers, outras questões que você sabe que estão associados aí ao mundo da logística, exemplo, vai fazer uma monetização de uma carga, né? Vai transformar vários pacotinhos num grande pacotão que vai depois entrar dentro lá de um caminhão, de um trem. Isso a gente chama de monetização. Então tá, então ali vai um pallet, vai materiais, o stretch, que é uma fita que eles colocam no invólucro ali para aquele negócio não se movimentar, para facilitar o transporte também. Aquilo vira um descarte, né? Não dá mais para usar, aquilo tem que ser descartado, de repente vai ter que ter logística reversa pós-consumo. Tudo isso pode estar aparecendo lá de quem é responsabilidade por fazer o que com esse resíduo. Tá? Então, tudo isso, o ideal é que apareça, né? E também, pessoal, muito importante, multas em caso de descumprimento. Não é bom o contrato que não tem nada, nenhuma cláusula que diga assim, quais as penalidades do caso de algumas partes, em especial, né, então, o prestador de serviço, o que será descontado dele, o que ele vai ter de penalidade para o caso de atrasar, de descumprir uma parte do contrato, de danificar a mercadoria, tudo isso aí tem que aparecer. O pagamento, claro, as condições de pagamento, todas as informações referentes ao preço, né, tem que ser muito transparente, como paga, principalmente quando tem situações assim fora do normal. Tá, ocorreu atraso, vou pagar integral ou não? Veio mercadoria danificada, paga integral ou não? O frete, no caso, eu estou dizendo. Né? Danificou no meio do caminho, as coisas às vezes passam uma estrada meio esburacada, está levando um material frágil, o material quebra, deteriora, tem algum tipo de inconformidade. Então,
Isso tem que estar previsto, isso tudo faz parte do preço. O preço não é só, o preço do frete é tanto, tudo bem, mas e descontos, e avarias, e atrasos, e qualquer outro problema aí que seja previsto aí na relação entre os dois. Também questões relacionadas à devolução, perda, furto, né? Já falamos avaria de produtos, seguro, segurança, o que quer que seja, tem que estar previsto. Cláusula de rompimento do contrato, claro. É muito comum o pessoal amarrar isso com nível de serviço. Se a empresa não tem um nível alto de serviço, tem uma cláusula que dispara, ó, não vamos mais te contratar. Automático, às vezes, né? Então a empresa tem que se esmerar no sentido de galgar pontos, de conseguir pontuação, depois a gente vai ver isso no nível de serviço, para que ela mantenha-se fornecendo para aquele tomador de serviço. Por exemplo, aqui, ó, se faltam X dias para o término do contrato, a multa é um valor, podendo variar para mais ou para menos de acordo com o tempo. Deve ficar claro para as duas empresas qual e como será calculada a multa em uma eventual quebra de contrato logístico. Claro, uma coisa é tu fazer um contrato de 2 anos e romper ele já no primeiro. A empresa que tomou o serviço fica, de repente, com uma expectativa, puxa, e agora o resto, o outro ano, como é que fica? Pelo outro lado, a mesma coisa, né? A empresa que sacrificou lá, que destinou a sua frota, pensando em transporte rodoviário, para um compromisso de 2 anos, de repente vai lá, a empresa corta, tu contratou motorista, tu comprou um caminhão, já vi isso acontecer. E de repente a empresa vai lá, olha, não tem mais, rompemos o contrato. Como é que faz, né? Então isso aí tudo já tem que estar previsto no contrato, para evitar batalhas judiciais depois, desgaste e tudo mais, perda de foco das empresas. A ideia é essa. Requisitos de devolução, se ele for para efetuar uma entrega, né, tem que dizer o que vai se fazer, por exemplo, chegou a mercadoria errada, já volta junto com o mesmo caminhão, devolve, fica ali num canto, o que está decidido entre as partes? Paga, não paga? Tá? Acontece. Esse mundo é dinâmico e às vezes problemas acontecem, só que eu tenho que prever antes. A finalidade do contrato é tentar pensar tudo isso antes. Nesse ponto, pega a ajuda de um cara do direito, um cara experiente no ramo logístico, obviamente, porque mesmo o direito não é qualquer recém-formado em direito que faz um bom contrato logístico. Aí entram vocês. Talvez o cara lá só vai saber como redigir a estrutura, a remissão à legislação pertinente e tudo mais. Isso é do mundo do direito, mas o que eu quero que conste no contrato é vocês que vão dizer. E depois vocês têm que ter capacidade de interpretar se aquilo ali foi tudo realmente redigido adequadamente, está bem o que vocês querem para não ter surpresas a posterior. Um ponto a ser detalhado é o valor a ser praticado, evitar que o contrato descreva se o pagamento será integral ou terá alguma punição em virtude de devolução. Também é interessante colocar se haverá aumento ou diminuição da punição de acordo com as causas da devolução, né? Claro, tem causas que são responsabilidade da empresa logística e outras, às vezes, por força maior, sinistro, tempestade, roubo, né, questões aí das mais variadas, né, deu uma greve de caminhoneiro, enfim, o que acontece numa situação dessas, né? Até isso pode estar sendo pensado, ou pelo menos uma cláusula de escape ali que permita uma renegociação do contrato numa situação muito adversa. A duração do contrato, né, se ele é temporário, né, o contínuo, a empreitada vocês conhecem, o contrato por prazo fixo. E o contínuo é o tempo todo, até que não se queira mais, até que as partes resolvam rescindir. Normalmente, mesmo no caso do contínuo, tem uma cláusula de rompimento associada ao desempenho da empresa logística. E aqui, pessoal, normalmente o ANS ele é um anexo do contrato, ou então ele aparece dentro do próprio contrato. A gente chama de acordo de nível de serviço, ou Service Level Agreement, SLA. Vocês vão ouvir mais falar em termos em inglês, né? O mundo da logística adora termos em inglês. Então, ele é um acordo entre duas partes de um negócio, a empresa contratante e a prestadora de serviço. O objetivo é facilitar a compreensão das necessidades do cliente e identificar o cumprimento ou não do nível de serviço esperado. Então, o pessoal que está fazendo gestão da qualidade comigo já estudou lá os requisitos da ISO e tudo. É basicamente assim, está conforme ou está não conforme. Cumpriu ou não cumpriu. Está certo ou está errado. Tá, mas como é que eu vou saber se está certo ou errado? Só se tu botar no SLA. Tiver explícito lá, a mercadoria tem que chegar sem danos. Tá, então eu vou lá, abro o caminhão e chego com um que está rasgado lá, ou está amassado uma caixa, ou quebrou o produto, vamos dizer que ele era frágil. Já tem não conformidade. Então, o acordo de nível de serviço possui uma meta de cumprimento obrigatória, normalmente representada em percentuais ou outros indicadores. Depois vocês vão ver alguns exemplos aí que eu trouxe para ilustrar. Algumas informações são normalmente importantes no caso do SLA.
os valores cobrados, e aí com todas essas ressalvas, mas se devolver, mas se quebrar, mas se chegar atrasado, mas se ele estiver indisponível, desconta, o que faz, qual é o valor, os prazos, a qualidade esperada, bem detalhado, pessoal, não adianta dizer assim, o transporte tem que ser de qualidade, isso não diz nada, isso aí é a mesma coisa que não botar nada no contrato. O que é qualidade no serviço logístico? Se eu sou responsável pela coleta, como é que tem que ser a coleta? O pessoal quase às vezes tem que escrever um procedimento, e esse procedimento vai em anexo, faz parte do SLA. Tá? O procedimento operacional, o pessoal da qualidade sabe, né? As regrinhas do jogo lá, tudo nos mínimos detalhes. Critérios de avaliação, como é que eu vou avaliar? Normalmente os critérios são percentuais, né, de dano, ou de acerto, ou de não acerto. E, óbvio, questões legais aí. Na dúvida, a gente contata o pessoal do direito para nos ajudar, né? Condições de rescisão, garantias, indenizações e tudo mais para evitar batalhas judiciais. É preventivo, pessoal. Quanto melhor o contrato, menos risco depois de conflitos judiciais, de quebrar uma empresa por conta de um contrato mal feito. O SLA, pessoal, normalmente ele tem indicadores. Eu trouxe aqui, a título de ilustração, um SLA voltado para entregas, que normalmente consta informações como tempo de entrega, gerenciamento de problemas, avarias, danos, conflitos, atrasos. O pessoal fez uma barricada lá no meio da rua. O que acontece nesse caso? A transportadora vai atrasar na certa, tem que comunicar, regras de comunicação, avisa, tudo isso aí não pode falhar. Tá? Medidas de emergência em questões ambientais, transporte de cargas perigosas, todas as empresas que transportam cargas perigosas têm que ter contrato com empresas especialistas em socorro ambiental. Não transporta se não tiver esse contrato. Por quê? Dá um acidente, dá um derramamento, imagine, de diesel num rio, vai matar um monte de coisa. Tá? E quem é que é capaz de atender esse tipo de emergência? Só quem é especialista, quem sabe como lidar com isso. Aí tem empresas aí, também fazem parte da logística, não deixa de ser um serviço logístico, prestam, então, essas soluções de emergência para situações de sinistro e tudo na logística. E os indicadores aqui, o OTIF, o OTD e o OTP. Vou mostrar aqui para explicar aqui, né? O OTD, pessoal, médio percentual, sempre um percentual, né? De entregas que ocorreram dentro do prazo. Tá? Então, eu tinha 10 entregas para fazer, entreguei 9 dentro do prazo, meu índice é de 90%. Só valia entrega no prazo. O OTIF é um pouco mais complexo, tá, pessoal? É on time, quer dizer, no prazo, in full, quer dizer, sem problemas, né? Full, cheio, no caso, quer dizer, cheio de coisa boa, né? Não tem, né, nenhum dano ali, nenhuma avaria. Então, médio percentual de pedidos que foram entregues dentro das especificações, né? Eu atendi todas, 100% das especificações, por isso que é in full, e dentro do prazo. Por que esse aqui é mais complexo? Porque não adianta eu ter só o primeiro. Não, eu entreguei tudo do prazo. Aí o cara vai lá abrir a carroceria do caminhão, ou do trem, ou seja lá do que for, tá tudo quebrado, né? Ou foi tudo danificado, ou foi contaminado, no caso de um alimento. Tem uma série de cuidados ali, a questão do milho, a questão da umidade, porque senão o milho germina, né? Vai criar uma plantinha, aí não serve mais para nada. O milho não pode germinar. E se ele tiver muita umidade, né, qualquer alimento, qualquer semente gosta de umidade, já vai dar um dano lá. Então, se eu não cuidar bem do meu caminhão e das condições de carga ali, vai dar esse problema. Então, aqui no caso, avalia os dois, né? A pontualidade, mas também a integridade do que foi transportado. Né? Está tudo conforme. E o ATP, ele mede o tempo total desde o momento da disponibilização do pedido, caso a disponibilização para separação, lá no estoque, até o momento que nós colocamos na expedição. Internamente, desde o momento que o material lá nos estoques de produto acabado foi separado, até o momento que ele é colocado na expedição, ou seja, à disposição da transportadora, quanto tempo leva? Tá? Então, isso aí é o tempo de processo logístico. Esse número não é, assim, enrijecido, não é uma coisa única. Ele pode ser ampliado, depende do que a empresa quer medir, né? Posso ter vários medidores, vários indicadores relacionados ao processo interno logístico da empresa. Tá? Na verdade, aqui o foco é tentar entender lá dentro da tua empresa como é que é a tua logística. Tu responde rapidamente, quem responde mais rápido é cada vez mais bem visto no mercado. Vou dar um exemplo. Ó. Eu gosto de vinho, né? Então comprei uma geladeirinha, aquelas adega refrigerada, pequenininho, não é nada muito caro. Já estava tempo perseguindo isso e agora aproveitei o Black Friday para comprar. Foi até depois do Black Friday, tá? Estava na promoção ainda, veio hoje, entregar lá na minha empresa. Na verdade não foi eu que comprei, foi a minha esposa, ela disse que comprou aí numa rede. 2 dias
2 dias para entregar um produto ali. Então, cada vez o pessoal está ficando mais especialista nisso ali, significa que eles têm um on-time processing baixo. Entrou o pedido e os caras já estão se movimentando para poder fazer a disponibilidade para a transportadora. Então, aqui um exemplo assim, de SLA na logística. Né? O responsável pela logística de uma loja online de roupas contrata uma transportadora para o serviço de frete. Mini case aqui, tá, pessoal? Durante a negociação foi feito um SLA, assumindo que 95% das encomendas devem ser entregues no prazo e sem reclamações de clientes. Tá? Então, isso aqui já quase que seria um OTIF, on time in full. Quer dizer, tem que entregar no prazo, mas também não pode ter reclamação, que manchou a roupa, ou veio amassada, enfim. Então, é um nível de serviço, é um nível de qualidade, e isso é possível de contabilizar. Né? Se deu uma reclamação, já está descontando, se deu um atraso, já está descontando de todas as entregas que eu fiz. Supondo que a transportadora realizou apenas 90% das entregas no prazo, podemos concluir que o serviço não alcançou o nível esperado. Só considerando o prazo, já rompeu com tudo ali, né? Assim, a contratante cobrará uma multa de 15% do valor, como estava previsto no SLA. Claro, isso aqui é só um exemplo. Vou botar 10%, 2%, 40%. Depende do acerto entre as partes. Sempre tem que fazer acerto entre as partes. Existem algumas práticas mais comuns no mercado, depende do tipo de mercadoria. Quando vocês tiverem a oportunidade de adentrar nas empresas de vocês, vocês vão ver lá que existem práticas já consagradas nesse aspecto. Aqui está um exemplo, pessoal, e cuidado com esse exemplo, tá? Vocês vão usar esse slide aqui, o slide 18, depois num dos exercícios do questionário. Vocês vão ter que interpretar. E é bem a lógica do SLA. Aqui tem uma série de indicadores. Aqui, on time é pontualidade, percentual de atraso na coleta, se a empresa faz coleta, transporte e entrega, né? Então tem que coletar também no prazo certo, para poder transportar no prazo certo e entregar no prazo certo, lá no cliente, né? Indisponibilidade é quando o cliente encomenda e não tem caminhão, não tem motorista, não tem ninguém para transportar, ou não tem como ir lá na empresa, então eles também monitoram isso, normalmente eles querem 0. Pontualidade tem que ser acima de 95%. Percentual de atraso menor do que 5%. E indisponibilidade, 0. Quer dizer, teve uma indisponibilidade, já descontou, já perdeu 20 pontos aqui. Ó. Aqui é os pontos que valem. Se tu conseguir atingir a meta, tu ganha esses pontos num total de 100. Funciona assim o SLA. É uma escala e aí cada um dá um peso. É como se isso aqui fosse as várias disciplinas que a empresa tem que cursar e tirar nota boa, né? E aqui estão os pesos. Então, se ela quiser ter nota 100, tem que ser boa em tudo. Percentual de dificuldade de entrega de responsabilidade da transportadora. A transportadora, por exemplo, faz parte do contrato lá do operador logístico, tem que transportar. Tá? Então, se a transportadora falhar, ou né, se não foi nenhum evento externo, conta essas dificuldades, e isso tem que ser menor que 2%, para ganhar os 10 pontinhos aqui. Nota fiscal pendente de aceite, isso aqui é a nota fiscal em atraso, né? Você sabe que a nota fiscal é importante, porque sem nota fiscal tu não paga, tu não dá entrada na contabilidade, tem uma série de questões legais aí também que implicam nisso aí, né? E se fica mais de 5 dias, já dá problema, no caso desse exemplo aqui, né? Então tem que ser menos de 5% de notas pendentes. Devolução de pallet, tá, pessoal? Pallet é aquele estrado de madeira, então, em cima daquilo vai a mercadoria, né? Então, tu unitiza normalmente aquilo ali através de um pallet. Só que ele é de madeira. Normalmente, as empresas, quando fazem acordos, eles entram naquele detalhe que eu citei antes. Olha, o que tu vai fornecer? Não, eu forneço os pallets. Ou o cliente fornece o pallet, ou o fornecedor, ou ambos fornecem. Então, tem um controle, porque aquilo estraga com o tempo. Imagina, vai para um lado, vai para o outro, entra em pilhadeira, joga no chão, carrega peso, então aquilo com o tempo vai se desmanchando, né? E isso gera um custo quando tu tem que repor, senão tu não transporta. Então eles avaliam assim, ó, que a devolução de pallets íntegros conta ponto também, se existe esse material no acordo de nível de serviço ali, né? Às vezes não existe, mas quando existe eles consideram, olha, tu tem que me devolver mais que 92% dos pallets íntegros, tá? Se tu perder, extraviar, danificar, já está descontando. E o cumprimento da agenda de devolução, aí eles te dizem, né, ó, até tal data eu vou transportar tantas cargas, depois tu me devolve os pallets. Tem uma agenda para devolver os pallets. Se tu não cumpre a agenda de devolução, também perde ponto. Mais de 95%. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Tem várias formas de fazer tabelas e ainda tem um bônusinho aqui, ó. Se ele enviar as faturas em até 20 dias após o aceite, para essa empresa é importante, e esse índice for superior a 95%, maior que 95%, ele ainda ganha um bônus de 30% da pontuação. Então o 100 dele pode ser
130, né, nesse caso. O que determina isso, pessoal? Eles vão avaliar isso aqui ou todo mês, ou a cada 6 meses, ou no final do ano, enfim, dentro do período que está vigente o contrato. E fazem esse controle rígido, tem que monitorar cada um desses eventos aqui. E aí, através dos indicadores, fazem uma análise e diz, olha, cara, tu é muito bom, legal, queremos que tu continue conosco. Ou então, tu é muito ruim, não queremos mais tu. Ou então, até, não, nós vamos ficar contigo, mas assim, ó, vamos descontar 10% do valor do frete, porque tu falhou demais. Aí, de repente, vão fazendo esses descontos, vão amarrando penalidades com cada uma das situações aqui, entrega por entrega. Tá? Então, tem várias formas depois, mas tem que estar previsto no contrato. Isso a gente chama SLA. É nesse nível de detalhe que a gente regula um contrato logístico. E isso interessa, sim, para qualquer gestor, tá, pessoal? Se isso não está claro, se não tem essa tabelinha lá, pelo menos como um anexo, não tem como tu cobrar depois, fica complicado. Então é melhor deixar tudo pronto. Então agora a missão de vocês, pessoal, é ir para os exercícios. Aqui, ó, depois vocês deem uma olhada em exemplos de contratos, eu coloquei um aqui de rede, então tem um monte de coisa ocultada aqui para não identificar muito bem quem são as partes, tá? Mas é um contrato de operador aqui, ó. Ele vai fazer controle de estoque, armazenamento de mercadorias, sem avarias, já tem um critério aqui, distribuição da mercadoria produzida, tá? Então já tem atividades para um operador logístico aqui, ou até um integrador logístico, uma rede. Então, ele segue basicamente o que nós colocamos antes aqui, né? As obrigações, o preço, as multas, rescisões, prazo do contrato, condições gerais, enfim, aí depois todo mundo assina. Esse aqui é um mais complexo, e aí tem o mais simplesinho aqui, ó, serviço de transporte, também, né, tudo modelo, tá? Isso aí a gente acha na internet, bota lá, modelo de contrato de prestação de serviço de transporte. Isso aqui é mais simplesinho, né? Vocês vão ver que não tem muito mistério, só dá as questões ali de como tem que ser os veículos, quem vai arcar com o custo do combustível, a limpeza, manutenção dos veículos, tem que obedecer o código de trânsito. Parece redundante, mas é melhor constar. Ah, mas eu andei a 120 por hora porque o TIM já estava comprado. Não, cara, tá lá no contrato, ó. Antes de tudo, obedecer o Código Nacional de Trânsito. Aí prazos e tudo, esse é um contrato mais curto, né? Então, só para vocês terem uma familiaridade do formato desses contratos aí. Ok, pessoal? Então é isso aí, tá? Esse é o nosso trabalho de hoje. Então, tudo com vocês, tá, pessoal? De minha parte, estamos encerrando. Tchau.